Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Iniciando hoje o segundo bimestre, vamos começar falando sobre a Revolução Russa. É importante que você esteja atento a esta aula. Pegue o seu caderno, faça as suas anotações. Durante este segundo bimestre, a gente vai ver uma série de conteúdos que vai fortalecer o seu aprendizado. Portanto, preste atenção na aula de hoje. Qualquer dúvida, você pode revisar as aulas, inclusive entrar em contato com o professor. Correto? Então vamos lá. Bom, gente, analisando aqui o contexto, vamos iniciar já o segundo bimestre falando da Revolução Russa. A Revolução Russa, ela foi muito importante, um marco aí na história do mundo, e a gente pode dizer que ela aconteceu já praticamente dentro da Primeira Guerra Mundial, né? Para quem não sabe, a Primeira Guerra Mundial ela aconteceu de 1914 a 1918. A Revolução Russa, então, acontece em 1917, correto? Vamos, então, começar a nossa aula. A unidade temática da Revolução Russa e de todo o assunto que a gente vai abordar durante aí esse segundo bimestre é totalitarismo e conflitos mundiais. Qual é o objetivo? Quais são os objetivos desta aula? É identificar as especialidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e seus significado histórico. Também conhecer o conceito de socialismo, sua contraposição teórica, filosófica e política com o capitalismo e sua relação com o contexto russo no início do século XX. Correto? Então, os objetivos desta aula, que está relacionado com a Revolução Russa, são praticamente estes dois objetivos. Bom, gente, a Revolução Russa de 1917. Contextualizando o tema, é importante a gente dizer que a Revolução Russa, ela praticamente começa no dia 8 de março de 1917 e vai até 16 de junho de 1923. Dentro deste período, o que a gente analisa para a história é que a Revolução Russa ela foi uma série aí de eventos políticos na Rússia, que após a eliminação aí da autocracia russa e depois do governo provisório, resultou aí no estabelecimento do poder soviético sob o controle do partido bolchevique, que nós vamos ver daqui a pouco. E a gente viu aí o resultado, a gente vai analisar, a gente vai ver o resultado desse processo, que foi a criação da União Soviética, que durou até o ano de 1991. Então, o que a gente analisa dentro desse contexto, alunos, é que no começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e dependente da agricultura. Por quê? Porque 80% de sua economia estava praticamente concentrada no campo, que é a produção de gêneros agrícolas. Então, neste momento de introdução dessa Revolução Russa, a gente vai entender que ela é considerada um modelo clássico de revolução proletária, que destruiu a ordem capitalista e burguesa, lançando aí os fundamentos do primeiro Estado socialista da história da humanidade. Então, quebra esta hegemonia capitalista, né? E a gente observa que o proletário, né, aquelas pessoas que praticamente dependiam aí do campo, né, para sobreviver, essas pessoas que praticamente
dependiam aí, né, de um Estado mais forte, mais concentrado, a revolução vai garantir o quê? Um Estado socialista para que a população possam ter os seus direitos garantidos, correto? Então vamos para frente. Bom, a Revolução Russa de 1917, o que a gente tem que analisar dentro do contexto. Olha só, a Rússia pré-revolucionária. Já no século XIX, a Rússia já começou a trabalhar aí esta revolução que culminou aí em 1917. Então, já no século XIX, a Rússia era atrasada em relação às potências europeias da época. A sua economia, como eu já falei, ela baseava-se na produção agrícola, certo? E aí o que acontece? A gente vai ver durante a Revolução aí de 1917, a Revolução Russa, que o absolutismo, com o poder concentrado nas mãos de uma só pessoa, nas mãos de um só governo, vai criar então o regime czarista, né? Czar será o grande líder, né? Daqui a pouco a gente vai falar para vocês, né? O sistema czarista aí de Nicolau II, né? O grande líder aí, inclusive a Rússia vai até ser chamada de Rússia czarista, né? Porque o poder concentrados aí nas mãos, né? De um governante. E quando a gente fala disso também, a gente tem que entender que vai também vai haver também a criação do PSD, que é uma proposta de mudança, né? Um partido aí que vai poder modernizar aí a Rússia, e ao mesmo tempo nós vamos ter aí o que? Nós vamos ter a guerra russo-japonesa, que é conhecida como Domingo Sangrento, tudo inserido dentro do contexto da Revolução Russa de 1917. Peço que vocês analisem, peço que vocês façam as suas anotações para que possamos compreender o objetivo da Revolução Russa. Por que foi importante a Revolução Russa, correto? Então vamos para frente. Ok. A Rússia czarista, gente, funcionava da seguinte forma. Olha só, os trabalhadores rurais, eles viviam em extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos para manter a base do sistema czarista de Nicolau II. O czar governava a Rússia de forma absolutista, ou seja, de forma dura, né? O poder estava concentrado absolutamente na sua mão, ou seja, conforme eu já falei, concentrava poderes em suas mãos, não abrindo espaço para a democracia. Então, isso significa que os populares, que os russos, não participavam do governo. Eles não tinham direitos de escolher o seu governante, muito menos participar da democracia, correto? Mesmo os trabalhadores urbanos que desfrutavam aí os poucos empregos da fraca indústria russa viviam descontentes com o governo do czar, o czar Nicolau II. Então foi a partir daí que começou aí esse processo de revolução. Esse processo de revolução já começa a partir do momento que a Rússia ela se enxerga como um país atrasado, né? Tantos países que estavam à frente, né, alcançando grandes impérios, e a Rússia estava cada vez mais atrasada, correto? O que a gente entende aqui? Olha só, a gente entende que no ano de 1905, o Nicolau II ele mostra a cara violenta e repressiva de seu governo, né? No conhecido Domingo Sangrento, que nós vamos ver daqui a pouco, porque ele vai mandar o seu exército fuzilar milhares de manifestantes, marinheiros, né? E praticamente vai ser um domingo violento. Nós vamos estar entendendo daqui a pouco nos nossos próximos slides, correto? Vamos lá então. O significado da palavra czar, né? A gente fala Rússia czarista, a gente fala de czar, mas a gente tem que saber o que de fato é a palavra czar. Bom, conforme você está analisando aí, a palavra czar, que se pronuncia tsar, tem suas origens no título de César, que era concedido aos imperadores romanos na Idade Antiga, né? Então,
era um título muito importante aí, dado aos imperadores romanos, lá na Idade Antiga. Então já é uma tradição bem antiga, que vem lá da Idade Antiga, correto? E na Idade Média, o título de czar era ostentado também por soberanos búlgaros e sérvios. Então, o significado da palavra czar é praticamente um título dado a um governante, ou seja, dele está exercendo aí um cargo muito importante, no caso aqui lá na Rússia, certo? Como um governante da Rússia, tudo bem? Então a palavra czar é justamente isso que eu acabei de falar para vocês, correto? Então vamos lá. Olha só, alunos, como era a Rússia no início do século XX? Bom, a Rússia no início do século XX, o Império Russo, ele era constituído por um conjunto de etnias e culturas e possuía a maior população da Europa, cerca de 174 milhões de pessoas no início do século XX. Olha só, 174 milhões de pessoas no início do século XX. Gente, agora presta atenção para vocês analisarem uma coisa. 80% da população russa vivia no campo. Isso significa que a terra estava concentrada nas mãos de poucos, né? Mas esses 80% da população aqui que nós estamos analisando eram justamente os camponeses, aquelas pessoas que dependiam do campo, que dependiam da agricultura para sobreviver, não tendo nenhuma ajuda do governo. Por quê? Porque os governos czaristas, eles não davam oportunidade para que o povo participasse da política, participasse da geração de empregos urbanos. E os poucos que se encontravam aí nas cidades tinha o trabalho bastante com pagamentos principalmente de maus salários, correto? Então vamos para a frente. Bom, alunos, aqui nós temos uma ilustração que é dos trabalhadores descontentes com o governo do czar. É óbvio que isso vai gerar uma revolução. Essa revolução vai haver derramamento de sangue, correto? Por quê? Porque o povo está procurando melhores condições de vida, certo? Isso fez com que a Rússia saísse aí da Primeira Guerra Mundial em 1917, correto? Porque ela já estava arquitetando o processo revolucionário no país, ok? Vamos lá então. Dentro da Rússia, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, o que a gente observa, alunos, é que havia uma desigualdade social muito forte, porque 80% da população vivia no campo, 90% não sabia ler e nem escrever. Os camponeses trabalhavam como se fossem animais de carga e viviam esfarrapados e famintos. O povo era humilhado e maltratado. Gente, pensa na condição do povo russo durante esse período, início do século XX. O povo era sofrido. Então foi por isso que aos poucos eles foram criando meios, maneiras para poder mudar essa história. E a gente sabe que vai lutar para acontecer de fato a Revolução Russa. Como que os nobres viviam? Nós falamos aí da população pobre, mas como que os nobres viviam, gente? Os nobres viviam no luxo e riqueza, vivendo da fartura e do desperdício, com festas, banquetes e roupas luxuosas. O país era predominantemente agrário e semi-feudal. A aristocracia rural e o clero ortodoxo detinham o controle da propriedade da terra. Então, quem tinha controle da propriedade da terra era praticamente os aristocratas, os latifundiários, donos das terras e também o clero ortodoxo daquele período. Então eram eles que dominavam tudo. Era como se fosse um sistema agrário semi-feudal, né? Onde praticamente os donos da terra cediam aí uma gleba de terra, uma parte da terra,
para que os camponeses plantassem, em troca eles davam para eles o que colhiam. Era mais ou menos assim, dessa forma, correto? Vocês estão entendendo o raciocínio? Espero que sim. Qualquer dúvida você pode retornar, você pode voltar na aula e também você pode procurar o professor, ok? Vamos então em frente. Bom, alunos, a burguesia rural proprietária de terras, denominados de kulaks, dominavam a produção agrícola. É a condição semifeudal que nós falamos agora há pouco, certo? E a industrialização tardia foi comandada pelo capital europeu ocidental, sobretudo alemão, belga e francês. Então isso tudo, alunos, é a Rússia no início do século XX. O que nós podemos resumir até aqui? É que a condição social, a condição financeira desses russos aí, pelo menos de 80%, era completamente pobres. Né? Então a condição de vida deles, a condição social, eram precárias, correto? Então vamos ao próximo slide. Dentro disso, o que a gente pode dizer é que o regime político era autocrático, conforme já falamos, aos moldes do antigo regime europeu, que era aquelas monarquias absolutistas. Essa monarquia absolutista, o poder estava concentrado exclusivamente nas mãos de um governante, ok? Neste caso aqui, neste período que a gente está falando, é que o governo absolutista, a monarquia absolutista, estava concentrada principalmente nas mãos desses czares russos. No caso aqui, o czar Nicolau II, correto? Então, gente, olha só. A burguesia incipiente era frágil, composta de comerciantes, funcionários do Estado, indústria, estava exprimida entre a aristocracia de terras e a classe popular, urbana e rural. Então esta é a Rússia do início do século XX. A gente vai ver aqui um processo de mudança, a gente vai começar a perceber como que a Rússia ela vai se desenvolvendo, como que a Rússia ela vai se independente, aliás, né, desse regime. Né? Então a Rússia ela procura, né, a mudar principalmente a sua posição política, correto? Então agora nós vamos falar dos antecedentes aí ao século XX, quando culminou a Revolução Russa. Bom, gente, no final do século XIX, aliás, 20 milhões de quilômetros quadrados e mais de 100 milhões de habitantes, sendo sua principal característica o grande atraso econômico em relação aos países da Europa Ocidental. Nós estamos falando da Rússia, correto? Enquanto a Inglaterra, a França e a Alemanha passavam por um processo acelerado de desenvolvimento urbano e industrial, evoluíam para regimes constitucional, parlamentares e realizavam um enorme avanço técnico-científico, a Rússia permanecia no atraso econômico, social, político e cultural. A Rússia permanecia no atraso econômico, social, político e cultural. É por isso, gente, que estamos chegando perto da Revolução Russa que aconteceu em 1917. Justamente para quê? Para resolver esse problema aqui. Porque ela não entendia o motivo do atraso. Ela via principalmente a Inglaterra, a França, a Alemanha se erguendo, como acelerando o desenvolvimento do país, e a gente percebe que ela se preocupa, né, com essa ascensão desses países, enquanto esses países estão subindo economicamente, politicamente, socialmente, a Rússia, está cada vez mais atrasada. Então foi um momento de pensar no que fazer para melhorar a Rússia. E foi o que nós vamos estar vendo agora. Né? Então, gente, olha só. O que a gente entende aqui é que dentro deste contexto, a Rússia ela é governada pelo absolutismo, pelo império autocrático, pelo governo aí do czar Nicolau II.
ele, na verdade, o Nicolau, ele recusava conceder a seus súditos, né, um governo constitucional e parlamentar. Era do feitio dele, justamente porque ele comandava a Rússia com este poder absolutista. E, gente, isso é característica de um poder absolutista que nós estudamos lá no 8º ano, né? Então, o que acontece? O que aconteceu aí nesse caso? Partidos políticos era proibidos a censura à imprensa, né? E qualquer rebeldia contra o governo era duramente reprimido, podendo o rebelde ser exilado na Sibéria. Gente, isso é muito sério. São características de poderes autoritários, de governos autoritários, né? E quando eu falo de poderes de governo autoritário, eu estou falando justamente de quê? Eu estou falando dos governos absolutistas, né? Então, havia uma censura à imprensa. Por quê? Porque ninguém podia falar mal do governo. Qualquer rebeldia, qualquer coisa que um russo falava, sendo contra o governo de czar Nicolau II, ele era então duramente reprimido. Ele poderia ser exilado na Sibéria, certo? Os cossacos, a polícia czarista, né, que era responsável para poder vigiar o povo, que era responsável para dar apoio ao governo czar Nicolau II, era uma polícia que reprimia duramente qualquer ato contra o governo czarista de Nicolau II. Então a polícia, que era chamada de cosacos, eles estavam ali, alunos, para poder reprimir qualquer pessoa, qualquer cidadão que fosse falar mal do governo czarista de Nicolau II, correto? Alunos, nós estamos falando da Revolução Russa de 1917. Espero que vocês estejam compreendendo a aula. Faça as suas anotações, não esqueça. Se você tiver com o celular do lado, sem estar utilizando, a não ser para assistir essa aula, desligue, tá bom? Porque nós não podemos ter outro foco a não ser a nossa aula, correto? Vamos então para frente. Alunos, olha só, vamos falar agora de algo importante que é necessário que nós entendamos. Olha só, dentro do contexto da Revolução Russa de 1917, o que a gente tem que entender é que, inspirados nos ideais, nas ideias socialistas, surgiram aí no país vários partidos clandestinos de oposição à autocracia czarista. Justamente, alunos, por quê? Porque o povo estava tendo um ódio danado do governo czarista aí, de quem? Do Nicolau II. Então foi criando partidos políticos para fazer oposição. E esses partidos políticos, muitas das vezes, eram partidos clandestinos, né? Então o principal partido de oposição era o Partido Social Democrata, que era baseado no socialismo marxista de Karl Marx. E em 1903, esse partido dividiu-se em duas facções. Quais as duas facções que esse partido social-democrata foi dividido? Em bolcheviques e os mencheviques. Agora eu quero que você preste atenção, porque nós vamos estar utilizando essas duas facções aqui da seguinte forma. Nós temos um que era minoria e o outro que era maioria. Então você tem que prestar atenção aqui para a gente não confundir. Então, dentro, mais uma vez, revisando, o povo insatisfeito com o governo czarista de Nicolau II, eles começaram a ter ideias socialistas. E aí surgiu no país o quê? Vários partidos clandestinos que fazia oposição a Nicolau II, certo? Então o principal partido da oposição aqui neste período era chamado de Partido Social Democrata. E ele era baseado nas ideias de Karl Marx, né? Então, a partir daí, o que aconteceu? Esse Partido Social Democrata ele foi dividido em duas facções.
Quais as duas facções que ele foi dividido? Em bolcheviques e mencheviques. Um minoria e outro maioria. Agora nós vamos estar analisando cada um deles, ok? Prestem atenção, por favor. Bom, alunos, quem eram os mencheviques, que fazia parte da minoria? Era praticamente liderados por Martov. Esses revolucionários defendiam a aliança com a burguesia e a passagem gradual ao socialismo, através de um lento processo de reformas políticas, certo? Então, o que acontece de minoria aqui? Mencheviques era uma minoria de pessoas que faziam parte aí desta facção aí, certo? Que foi criada aí a partir do Partido Social Democrata. Então, o objetivo deles era o quê? Era defender a aliança com a burguesia. E já os bolcheviques, que era a maioria das pessoas, que era formado pela maioria das pessoas, eram liderados por Lenin. E eram revolucionários e defendiam a instauração do socialismo na Rússia com base numa aliança entre os camponeses e os operários. É por isso, alunos, que os bolcheviques, eles formavam a maioria, porque a maioria da população era praticamente composta de operários e de camponeses. Então, alunos, eu espero que vocês estejam entendendo, estejam compreendendo o que eu estou falando para vocês, porque isso é de muita importância, é um tema bastante cobrado em vestibulares, Exame Nacional do Ensino Médio, e se a gente não prestar atenção, infelizmente, nós não vamos entender o que o professor está dizendo, correto? Então vamos para frente. Bom, gente, em janeiro de 1905, em Petrogrado, uma passeata pacífica liderada por um padre culminou no massacre dos manifestantes pelo exército do czar. Nesse episódio, conhecido como Domingo Sangrento, mais de 1000 pessoas foram massacradas, tornou-se o estopim para o início da Revolução. Qual revolução? A Revolução Russa de 1917, chamada depois, posteriormente por Lenin, de ensaio geral, ou seja, o país foi abalado por uma série de greves e revoltas. Alunos, pensa comigo agora. A Rússia já estava praticamente abalada, principalmente aí pelo momento político que ela estava vivendo, pela situação financeira decadente, pela falta aí de líderes políticos que ouvissem a população, porque o governo czar Nicolau II ele não ouvia ninguém, ele era então o que? Absolutista. Então o que a gente pode observar? É que neste ano de 1905, conforme eu já falei para vocês, Nicolau II ele mostra essa cara violenta que ele tem e repressiva do seu governo, e neste Domingo Sangrento aí ele praticamente manda seu exército aí fuzilar milhares de manifestantes. Marinheiros do Encouraço, Potemkin também foram reprimidos pelo governo de czar. E aí, gente, começa então a formação dos sovietes, que era a Organização de Trabalhadores Russos, né, sob a liderança de Lenin, e os bolcheviques começavam a preparar a Revolução Socialista na Rússia e a queda da monarquia, porque o objetivo deles, alunos, era tirar quem do poder? O governo czar, né, principalmente aí quem, né, o que nós já estamos estudando desde o início, que é o governo czarista de Nicolau II, correto? Então, este Domingo Sangrento foi uma reação do governo diante da tentativa aí mal resolvida dos acontecimentos até chegar à Revolução Russa de 1917, correto? Então vamos para frente. Alunos, a Revolução Russa de 1917. Bom, os sovietes, que eram os conselhos de operários, camponeses e soldados, encabeçam a luta contra o czarismo, né? Então o que a gente pode entender é que os sovietes aqui,
eles praticamente eram liderados por quem? Por Lenin. Então eles começam uma luta, eles encabeçam uma luta contra o governo czarista, né, de Nicolau II. O czar, pego de surpresa, quem foi pego de surpresa? O Nicolau II. Ele foi obrigado a fazer algumas concessões e em 1906 reuniu-se a Duma, que é o parlamento russo, controlada pela burguesia liberal e pelos grandes proprietários, com o objetivo de elaborar uma constituição para o país. Porém, em 1907, o czar Nicolau II, fortalecido com o apoio estrangeiro aí pelo retorno das tropas que estavam no Oriente, desencadeou aí a contra-revolução, dissolvendo os sovietes e prendendo e exilando os membros da oposição. As concessões liberais foram suprimidas e a Duma, embora conservada, passou a ter uma existência meramente simbólica. Então, o que aconteceu aqui? Praticamente, o grupo dos sovietes foi reprimido pelo governo czar Nicolau II. E aí, o que acontece? Vai dando mais espaço para o descontentamento aí do povo com o governo czarista de Nicolau II, correto? O nosso próximo slide, gente, vai falar da Rússia e a Primeira Guerra Mundial, certo? A Rússia, para quem estudou comigo a Primeira Guerra, é claro e é óbvio que ela lutou ao lado da França e da Inglaterra, aí pela aliança da Tríplice Entente. E a Rússia, ela praticamente dentro da Primeira Guerra, o que aconteceu aí? Primeiro, desorganização da economia. 2, penúria, fome, racionamentos, principalmente aí, né, de comida, porque ela estava vivendo uma crise enorme. Depois, terceiro, saques, passeatas e protestos contra o governo de czar. E os desastres militares aí, aliados à crise econômica e financeira que atingiu o país, acelerando então o declínio da autocracia russa. A política de Nicolau II, ao querer dar continuidade à guerra, acelerou o início da revolução e provocou aí a queda do czarismo. Gente, quando a Rússia saiu aqui da Primeira Guerra Mundial, o que a gente tem que entender é que ela já saiu quase no finalzinho da Primeira Guerra, em 1917, correto? E aqui ela já estava bastante debilitada, o sistema já estava debilitado, justamente porque a Rússia enfrentava uma grande crise econômica naquele período, correto? E foi assim, foi diante dessa crise econômica, diante da situação financeira que atingiu o país, que foi acelerando o descontentamento aí da política de Nicolau II, e foi aí o momento que deu início à Revolução de 1917, a Revolução Russa, correto? E a Revolução Russa, com certeza, ela abriu caminho para provocar a queda do czarismo, deste governo absolutista de Nicolau II, correto? Vamos então ao próximo slide. Bom, gente, os mencheviques, só voltando atrás um pouquinho, gente, olha só, os mencheviques eram a minoria que eram liderados por Martov. Esses revolucionários defendiam aliança com a burguesia e a passagem gradual ao socialismo através de um lento processo de reformas políticas. Aqui na frente, olha só para vocês analisarem. Os mencheviques, que era responsável pela Revolução de Fevereiro de 1917, quando eu falo dessas revoluções, gente, aí de fevereiro e de outubro, eu quero que vocês entendam o seguinte, olha só, a Revolução russa de 1917, ela na verdade ela se compreendeu a duas fases distintas, né? A gente pode dizer que foi a revolução nessas duas fases distintas. Ela foi praticamente a Revolução de Fevereiro de 1917, né?
pelo março lá, pelo calendário ocidental, que derrubou a autocracia do czar Nicolau II da Rússia, o último czar a governar, e procurou aí estabelecer em seu lugar uma república de cunho liberal, porque, conforme eu já falei para vocês, dentro da Rússia czarista estabelecia o que? O absolutismo, correto? E a segunda fase aí, né, nós vimos a primeira fase, né, que foi a Revolução de Fevereiro de 1917. A segunda fase foi a Revolução de Outubro de 1917, na qual o partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, derrubou o governo provisório e impôs o governo socialista soviético lá na Rússia. Então, a gente pode observar que o primeiro presidente do partido bolchevique e líder da União Soviética foi o Vladimir Lenin, correto? Então, gente, os mencheviques, eles foram responsáveis pela Revolução de Fevereiro de 1917. O que eles fizeram? Olha só, gente, conforme o nosso slide mostra, eles derrubaram aí o regime czarista através de uma greve geral e uma insurreição de massas, com operários criando conselhos, que foi os sovietes, junto com soldados formados por camponeses mobilizados para a guerra. Contudo, não realizaram a reforma agrária, que é o que o povo queria, né? Então o povo queria o quê? A reforma agrária, baseado em quê? Dentro aí da derrubada do governo czarista de Nicolau II, tá? O que eles não fizeram, conforme eu já falei aqui? Eles não fizeram. Os mencheviques aí, que era a minoria, o que eles não fizeram? Eles não fizeram a reforma agrária, que era essencial para o país, e não tiraram a Rússia da guerra devido às alianças com a social-democracia europeia, certo? Então o que a gente percebe aqui, gente? A gente percebe que os mencheviques, eles foram responsáveis por essa Revolução de Fevereiro de 1917, mas não foi assim uma revolução totalmente 100% com êxito, né, como a gente diz, mas foi uma revolução que ainda faltaram conceder direitos aos cidadãos russos, né? E a gente vai ver que isso se concretiza apenas na Revolução de Outubro de 1917, né? Se você analisar nessa gravura aí, você vai ver a multidão aí comemorando a queda do odiado Nicolau II em fevereiro de 1917. Na bandeira vermelha está escrito liberdade para a Rússia, né? Então eles estão comemorando. Por quê? Porque nesta Revolução de Fevereiro de 1917 eles já começam a um passo na derrubada do governo czarista de Nicolau II. Bom, alunos, espero que vocês estejam compreendendo o raciocínio do professor baseado aí nos slides. Acompanhe. Se você não entendeu, volte novamente o slide, acompanhe a aula que você vai estar entendendo, correto? Vamos lá então para o próximo. Bom, gente, o fracasso e crise da Revolução. Porque a Rússia, gente, ela continuou dependendo dos países cujos capitais essenciais controlavam a economia russa e a economia mundial. Países estes que só pensavam em ganhar a guerra e ampliar os seus impérios. Os bolcheviques lançaram na disputa da direção daquele processo político cujo lema deles era paz, pão e terra. Paz representava a saída imediata da guerra, o pão, que era a resolução do problema da fome no país, e a terra, atender a demanda da população que vivia no campo sem acesso à terra. Essas foram chamadas de teses de abril, porque é todo o poder aos sovietes. Então, alunos, eu posso dizer para vocês que aconteceu aqui de fato que uma reforma agrária onde estava dando condições para a população que vivia no campo, mas não tinha acesso à terra. Então, isso foi muito importante dentro desse processo aqui dos bolcheviques, correto? Vamos então ao nosso próximo slide. Em setembro de 1917, Leon
Trotsky, líder bolchevique, foi eleito presidente do Soviete de Petrogrado e era o mais poderoso da Rússia. Ele organizou a Guarda Vermelha, formada por milicianos operários, e em 25 de outubro a Guarda Vermelha, apoiada pela guarnição militar de Petrogrado, desencadeou aí a insurreição que culminou com a tomada do Palácio de Inverno, que era a sede do governo provisório, e com a queda de Kerensky. Então eles praticamente aí colocam no chão o poder conferido a Kerensky, e a partir do momento então eles começam a lutar aí para esta revolução na Rússia, ok? Vamos lá então, gente. Falamos anteriormente aí da Revolução de Fevereiro de 1917, agora nós vamos complementar aqui com a Revolução de Outubro de 1917, que, na verdade, essa revolução aqui, alunos, ela foi a tomada do poder pelos bolcheviques, poder nas mãos dos trabalhadores. Por quê? Porque os bolcheviques representavam os trabalhadores, os camponeses, os operários, né? Então, quais foram os objetivos aqui dessa Revolução de Outubro de 1917? Primeiro, foi implantar a pequena propriedade privada e não a propriedade social. Segundo, o setor social era composto basicamente por operários urbanos interessados em destruir o czarismo, que era o objetivo aqui, né, dos bolcheviques, como regime político e as relações feudais no campo. O terceiro, construir a socialização da economia e, por último, a construção de um Estado socialista. Na verdade, aqui a Revolução Russa, na Revolução Russa, ela quer tirar o capitalismo do poder e implantar o socialismo, né? E o que a gente observa aqui é que a Rússia conseguiu, de fato, transformar-se em um Estado socialista a partir da Revolução de 1917. Onde de um lado estava o capitalismo, representado pelo governo aí, absolutista de czar Nicolau II, e de outro lado a gente via o que? Uma sociedade praticamente aí socialista, apoiada por Lenin, que era os camponeses, os operários e aquelas pessoas que viviam no campo, correto? Então, vamos dar continuidade. Vocês entenderam o que foi a Revolução de 1917, outubro de 1917? Acredito que sim. Se não entenderam, pode me procurar que eu estarei resolvendo aí qualquer dúvida. Bom, gente, a Revolução de Outubro, aí continuando, de 1917, ela praticamente aconteceu aí no dia 25 de outubro, né, os bolchevistas, conforme eu já falei, passaram a controlar o Petrogrado, além de outras cidades. O Congresso dos Sovietes reunidos aí elegeu um novo governo integrado aí por bolchevistas e chefiados por Lenin. Lenin aí era praticamente quem? O grande chefe, né? O grande chefe dos... Olha só, ele era o grande chefe dos bolcheviques. Então foi por isso que ele se torna um grande líder, correto? E aí, a partir daí, o que nós temos que entender é que foi já caminhando, dando os passos para que a Rússia pudesse implantar de fato o governo socialista, certo? Então o Congresso dos Sovietes reunidos aí elegeu um novo governo integrado por bolchevistas e chefiados pelo próprio Lenin, tá? Então, dentro dessa guerra civil, houve aí uma disputa do Exército Vermelho e do Exército Branco, correto? Vamos lá então. Quando se iniciou a sessão inaugural de um congresso de sovietes, o Lenin subiu à tribuna e falou: o exercício de todo o poder é transferido aos sovietes de deputados, operários, camponeses e soldados. Passemos agora à construção da nova ordem socialista. Foi organizado em seguida um novo governo, o Conselho dos Comissários do Povo, presidido por Lenin, que decretou a reforma agrária e a estatização dos bancos
e das fábricas, assim como estabeleceu um armistício com a Alemanha, ou seja, praticamente houve aí uma relação, principalmente que eu posso dizer, de amizade com a Alemanha. Tanto é que quando a Rússia saiu aí da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha autorizou a sua saída. Lembrando que na primeira, a Rússia foi adversária da Alemanha, ok? Bora lá então. Então neste momento aqui que a gente vê nessas imagens aqui, o Lenin ele toma o poder e assume aí o governo da Rússia. Ele começa então a decretar várias medidas ali na Rússia, como a reforma agrária, a estatização dos bancos, né, e das fábricas, ou seja, praticamente a economia ela vai começando aos poucos a se recuperar. Este era o desejo de Lenin. Lenin, na verdade, queria tirar este poder das mãos do czar Nicolau II, justamente porque ele fazia uma política autoritária, onde não movia a população. E se você observar, Lenin, assim que ele toma o poder, ele reúne o povo e começa a falar para o povo. E o povo praticamente começa a participar de um socialismo, ok? De um governo socialista, correto? Ok? Vamos em frente então. Bom, gente, a etapa da implantação do socialismo na Rússia. Nós tivemos aí, por exemplo, o que nós vamos estar entendendo agora é o seguinte, olha só, o comunismo de guerra, que aconteceu entre 1917 e 1921, que é a estatização e endurecimento. Segundo, NEP, que é a nova política econômica de 1921 a 1928, que foi a política econômica mista. E os planos quinquenais de 1928, que foi até a década de 1980, que foi a panificação econômica. Nós vamos estar analisando agora cada um desses processos aqui, dessas etapas de implantação do socialismo, correto? Vamos então aqui comigo. Bom, logo depois, uma guerra civil eclodiu no país entre o Exército Branco, formado pelos setores interessados na restauração do antigo regime e comandado aí por militares ligados ao czarismo, e o Exército Vermelho. Então a gente pode dizer que o Exército Branco ele era formado aí principalmente pelos setores interessados na restauração do antigo regime. Eles queriam a volta do governo czarista Nicolau II. De um outro lado, nós tínhamos o Exército Vermelho, que era uma organização que era formada por Trotsky para lutar pela conservação da nova ordem socialista, que foi um novo sistema implantado na Rússia, certo? Durante a Guerra Civil contra o Exército Branco, foi implantado na Rússia o comunismo de guerra, que é o que nós vimos anteriormente, que é esse comunismo de guerra aí, que foi o que aconteceu em 1917 e 1921. Ou seja, a estatização e endurecimento. Ou seja, o Lenin ele começou a ser mais duro, justamente para que esse Exército Branco não tomasse o poder, porque o interesse deles era o quê? Era formar aí, era trazer de volta o antigo regime czarista, ok? E aí, finalmente em 1921, a Guerra Civil chegava ao fim com a vitória do Exército Vermelho sobre o Branco. Ou seja, um saldo de 9 milhões de mortos e o completo cerco da Rússia soviético pelos países capitalistas. Então esses países capitalistas começaram a cercar a Rússia, justamente porque eles não concordavam com essa nova política que foi implantada no país. Lembrando que no final de 1921, essa guerra civil ela chega ao fim com a vitória de quem? Com a vitória do Exército Vermelho, que defendia a manutenção, né, desta nova ordem política implantada na Rússia, que foi o socialismo. E, mais uma vez, o Exército Branco defendia a volta aí do czarismo, correto? Vocês entenderam essa ligação? Tudo tranquilo? Posso passar para frente? Vamos lá então. Bom, alunos, ao fim da Guerra Civil, o país estava todo devastado e para promover a reconstrução econômica do país, Lenin concebeu a nova política econômica, ou seja, aquilo que a gente viu aí que foi uma
nova política econômica, que foi a NEP. Ela foi implantada em 1921, durando até 1928, ok? Então, é definida por ele como um passo atrás para dar dois passos à frente, né? Então, inclusive esse cartaz aqui foi um cartaz do movimento da época, né? Um cartaz de um filme soviético do tempo em que o governo apoiava a arte moderna. Então, o que a gente tem que entender aqui é que ela estava querendo reestruturar a economia, correto? Vamos então para frente. A NEP, ela constituiu na restauração parcial da economia de mercado com a adoção de algumas medidas típicas do capitalismo. Assim foram suprimidas as requisições agrícolas, né, forçadas, desnacionalizadas as fábricas com menos de 20 trabalhadores, restabelecida a escala de salário, permitindo o comércio interno e incentivada a entrada de capitais externos no país. Foi mais ou menos uma forma capitalista disfarçada de manter o país, de reerguer o país, né? Porque a gente sabe que o capital é muito importante para reerguer um país, principalmente a Rússia, que acabou de sair de uma guerra civil. Então, essa NEP foi implantada justamente para restauração parcial da economia de mercado naquele período, correto? Vamos lá então, conseguindo entender o que de fato está acontecendo na Revolução Russa? Espero que sim. Bora para frente então. Olha, alunos, em 1924, a morte de Lenin desencadeou aí uma luta pelo poder entre Trotsky, que era o comissário do povo para a guerra, e Stalin, secretário-geral do partido. Trotsky defendia a tese da revolução permanente e Stalin defendia a tese do socialismo num só país. Stalin saiu vitorioso e Trotsky foi expulso do partido e exilado. Certo? Então, o que importava naquele momento ali era o que? Era manter o socialismo no país. E isso, quem defendia praticamente aí Stalin, né? Ele defendia essa tese do socialismo num só país. Aqui na figura, gente, nós vemos aí o Leon Trotsky, que foi um intelectual e se opôs a Stalin e à burocratização do Estado socialista. O Joseph Stalin, seus inimigos o considera um traiçoeiro, mas ele teve o apoio popular, né? Então, a gente pode dizer que são duas lideranças políticas, né? Mas que venceu aqui foi o Stalin, que defendia a tese do socialismo, correto? Alguma dúvida? Vamos para frente então. Olha só. Gente, aqui tem, né, uma diferença de Trotsky e Stalin. Olha só para vocês verem. Stalin aqui nessa figura, ele está praticamente, ele é visto como um protetor dos povos, né? E de outro lado nós temos aqui o Trotsky, que era o inimigo do Estado. Então, como que o povo via? Praticamente dessa maneira que vocês estão analisando aqui nesse slide, né? A gente vê um Estado praticamente aí de Trotsky, né? Porque ele era inimigo do Estado, a gente vê um Estado decadente, enquanto o Stalin aparece ali com uma multidão ao seu lado, porque segundo eles, os nossos historiadores, ele era considerado o protetor dos povos, correto? Vamos lá então. Bom, aluno, a ascensão de Stalin assinalou o início de uma nova política econômica baseada no abandono da NEP e na adoção dos planos quinquenais que visavam a criação da indústria pesada e a coletivização da agricultura. O êxito alcançado com os planos contribuiu para a vitória da União Soviética sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial, que inclusive nós vamos ver, ok? Tranquilo? Bora lá então. Bom, alunos, aqui está um pequeno resumo para vocês analisarem depois, né? A gente começa aí no contexto da Rússia, depois
a gente fala aí, né, dos grupos políticos, das revoluções russas, chegando de fato até a Revolução de Outubro de 1917. Depois vocês vão dar uma analisada neste mapa mental aqui, para que vocês possam entender em resumo o que nós acabamos de falar, correto? Bom, alunos, nós estamos chegando ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido de fato o que foi a Revolução Russa de 1917